Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos expor o Salmo 125. Salmo 125, são 5 versículos. Fala sobre a segurança do cristão, a segurança dos crentes nas adversidades, né? Salmo 125, nós já tivemos aqui a oportunidade, o privilégio de expor já o Salmo 121, o Salmo 124, hoje o Salmo 125. Esse salmo é o 6º salmo da coleção aí do Salmo de Romagens, né? Ou Cânticos de Peregrinação, que começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Então o Salmo 125 é o 6º aí dessa coleção. Salmo de Romagem, Cânticos de Peregrinação. Esses salmos eles eram cantados, recitados quando os judeus peregrinos, né? Vários lugares, naquele tempo, naquela região, naquele contexto, eles iam ao templo em Jerusalém para adorarem a Deus e participarem das festas judaicas, né? Das festas religiosas judaicas. Pelo menos uma vez por ano eles faziam isso. E enquanto eles seguiam para Jerusalém, para o templo, eles cantavam, oravam, recitavam esses salmos, de 120 que vai até o 134. Né? Esse salmo fala da segurança daqueles que confiam no Senhor, conforme o versículo 1. Nós vamos ler ele na sequência. Ele fala da segurança daqueles que confiam no Senhor, apesar das dificuldades, das adversidades. Esse povo de Deus, os que confiam no Senhor, eles são caracterizados aqui nesse salmo, conforme o versículo 3, chamados de justos, né? Chamados de aqueles que fazem o bem, aqueles que têm o coração sincero, aqueles que têm o coração íntegro. E eles vivem assim justamente porque eles confiam no Senhor, conforme o versículo 1, né? Eles são assim porque eles confiam no Senhor, né? E nós vamos ler agora o Salmo 125 e na sequência a gente já vai compartilhar a palavra de Deus. Vamos lá, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores e encerra: haja paz em Israel. Tem até um cântico, né? Os que confiam no Senhor. É isso aí. Mas é isso. Queridos, o Salmo 125, o pano de fundo dele aqui, é muito provável que os justos, como são chamados crentes, né? O povo de Deus, é muito provável que eles viviam debaixo de um governo ímpio. O próprio versículo 3 já deixa isso para nós claro. Né? O cetro dos ímpios, o cetro, né? Aquele bastão, aquilo que impõe autoridade, onde o rei tem autoridade, aquele cetro, né? Aquilo indica autoridade, governo. Então, o cetro dos ímpios é o governo dos ímpios, o governo de um rei ímpio. É muito provavelmente que isso estava acontecendo. A terra em questão, naquele contexto, estava debaixo de uma autoridade ímpia, de um governo ímpio, debaixo do cetro do ímpio, conforme o verso 3. E debaixo desse governo, a opressão ela reinava, a injustiça reinava, a maldade reinava, a perversidade reinava. Todas essas ações perversas, maldosas, eram intensas. E isso podia trazer riscos aos justos, aos crentes, ao povo de Deus,
Quais esses riscos? Levarem o povo a se desanimarem, até mesmo a se afastarem de Deus e se afastarem da fé, se conformando com esse tipo de governo ímpio, com um sistema ímpio de governo, assimilando as suas condutas, a conduta dos ímpios. Aqueles que não levam Deus em consideração, não levam Deus a sério, aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. Conforme o verso 3. E a situação era tão crítica nesse contexto que o salmista diz que se Deus não intervir, até os justos poderiam praticar a injustiça. Até o povo de Deus poderia, ou parte, ou alguns no meio do povo poderiam se desviar e serem tentados a praticar o mal. Olha só que coisa. Mas o salmista vê aqui uma saída, uma solução para essa situação crítica. E ele destaca alguns pontos aqui no Salmo que nós vamos compartilhar agora. Primeiro ponto, a firmeza dos que confiam no Senhor. A firmeza dos que confiam no Senhor. Vamos lá, Fê, no primeiro versículo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são fortalecidos pelo Senhor, são firmados no Senhor, são firmados na fé e são firmados na esperança. O salmista compara, diz que eles são como o monte de Sião. Embora o monte de Sião não fosse o monte mais alto naquela região, mas o monte aqui, ele traz a ideia de firmeza, o monte traz a ideia de estabilidade. E aqui a ideia é justamente essa: aqueles que confiam no Senhor, recebem do Senhor a força, recebem do Senhor a firmeza espiritual, a estabilidade espiritual para suportar as adversidades. Eles não se abalam facilmente, conforme o verso 1 diz. Algumas pessoas, quando passam pelas tempestades da vida, quando estão submetidas à opressão, ao sistema ímpio, à maldade, à corrupção, algumas pessoas ficam instáveis, ficam inconstantes quando passam pelas tempestades da vida. Ora elas estão calmas, ora elas estão agitadas, ora elas estão cheias de fé, ora elas estão totalmente incrédulas. Ora elas estão cheias de esperança, ora elas estão sem nenhuma expectativa em relação ao futuro. São instáveis, inconstantes. Mas quando confiamos no Senhor, e aqui confiar significa descansar, descansar no Senhor, descansarmos no Senhor que fez os céus e a terra, como os salmistas gostam de se reportar a Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Quando confiamos, descansamos no Senhor que fez os céus e a terra. Quando descansamos em sua sabedoria, sabendo que Ele está sabendo, confiando que Ele sabe o que está fazendo. Quando nós descansamos no seu poder, reconhecendo que nada pode impedir o seu agir, que nada pode impedir os seus propósitos de serem realizados. Quando nós descansamos na sua bondade, sabendo que Deus não tem prazer na injustiça, e que Ele quer o melhor para nós. Quando nós conseguimos descansar no Senhor, Ele nos faz como o monte Sião, firmes, estáveis, fortalecidos pelo Senhor. Ele nos faz ficarmos firmes, como o monte Sião, estáveis. Isso é firmeza espiritual, moral, estabilidade espiritual, moral, para resistirmos às tempestades, para resistirmos às adversidades e a todo esse sistema ímpio que nós vemos no mundo inteiro. E nós
somos fortalecidos, firmados, não por nossa própria força, mas porque nós confiamos no Senhor e porque nós estamos firmados na rocha, a saber, Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Nele nós temos firmeza. É nessa base que estamos de pé, firmados, alicerçados. É nele, é em Cristo Jesus. E Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, fala justamente sobre isso, né? A casa que é construída, a vida que é construída, firmada sobre a rocha. E aí vem a chuva, vem o vento forte, as tempestades, mas ela continua firme, de pé, porque está sobre a rocha. E a nossa rocha é Cristo, Jesus, os seus ensinamentos, a sua palavra, a sua verdade sobre nossas vidas. O primeiro ponto é esse, a firmeza daqueles que confiam no Senhor, não por causa das suas próprias forças, mas porque estão fortalecidos, confiando e descansando no Senhor. O segundo ponto, versículo 2, é sobre a proteção daqueles que confiam no Senhor. A proteção daqueles que confiam no Senhor, versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Novamente o salmista usa aqui uma comparação, agora não com o Monte Sião, mas com os montes ao redor de Jerusalém. Né? Esses montes formavam uma proteção natural em Jerusalém. E ele usa essa comparação para falar que Deus protege o seu povo, se colocando ao redor do seu povo, tampando as brechas, se colocando ao redor daqueles que confiam nele. Ele nos cerca com a sua proteção. Irmãos, e quando nós vemos que Deus nos protege, nós já falamos isso, já abordamos esse assunto em outra mensagem do Salmo, aqui mesmo o Salmo de Romagem, acho que foi o 121 ou 124. Quando nós pensamos em proteção de Deus, talvez muito rápido, ou talvez o que vem, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é que nós não vamos passar por dificuldade nenhuma. Mas não é assim. Mas que tipo de proteção é essa? Quando o Senhor fala que Ele nos protege, isso não quer dizer que Deus vai nos colocar numa estufa e nos deixar livres de todos os problemas. Não, não é isso. Não quer dizer que nós não vamos ficar doentes, não quer dizer que nós não vamos ficar desempregados, não quer dizer que nós vamos ter problemas e sofrer por causa de ações ímpias. Não, não é isso. Não quer dizer que seremos poupados de todos os problemas e sofrimentos. Não, não é isso. Não quer dizer que Deus está interessado em só nos dar uma vida confortável. Não, não é isso. Embora Ele possa fazer tudo isso. Mas o que essa proteção quer dizer justamente o seguinte: quando nós passarmos pelas adversidades, quando nós passarmos pelas tempestades da vida, Ele nos protegerá, para que nós não nos desviemos dEle, para que nós não nos afastemos dEle. Essa proteção é a proteção eterna, desde agora e para sempre. A proteção daqueles que confiam nele. O próprio Senhor Jesus falou sobre essa proteção. Lá em João capítulo 17, versículo 12, quando ele estava na sua oração ao Pai, orando pelos seus discípulos, orando por todos aqueles que creriam nele, crerão nele. No versículo 12 do capítulo 17 de João, ele falou sobre essa proteção. Enquanto eu estava com eles, quem? Os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, quando ele se refere a Judas.
para cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Mas é esse tipo de proteção. Os discípulos passaram por muitas dificuldades, lutas, açoites, perseguições, mas foram protegidos espiritualmente, foram protegidos no seu compromisso com o Senhor, suas vidas foram protegidas, eles permaneceram fiéis, firmes, confiando no Senhor. É esse tipo de proteção. Deus nos protege, nos preserva para que nós não nos desviemos dele, não nos afastemos dele. A proteção daqueles que confiam no Senhor. Terceiro ponto, o controle absoluto de Deus, versículo 3. Nós falamos aqui sobre a firmeza daqueles que confiam no Senhor. É Ele quem nos firma nele, nos fortalece, nos dá estabilidade espiritual, moral, nos ajuda a resistir às adversidades. É Ele que nos protege para que não nos desviemos dele, não nos afastemos dele, não abandonemos a fé. E o terceiro ponto aqui, o controle absoluto de Deus, versículo 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Que boa notícia de Deus para nós, que boa notícia de Deus para o mundo. Quando o salmista diz aqui que o governo ímpio, as ações humanas maldosas, irreverentes, sem nenhum tipo de temor a Deus, que não leva a Deus em conta, não leva a Deus em consideração, não reconhece essas ações, esse governo ímpio, o cetro dos ímpios, ele não vai durar para sempre. Embora para nós parece que não tem fim a injustiça, a maldade, a opressão, a perversão, as perseguições, mas a palavra de Deus diz que isso não vai durar para sempre. Há um limite estabelecido por Deus para tudo isso. Deus estabeleceu um limite para toda essa maldade e perversão dos homens ímpios, das autoridades ímpias, dos poderosos, entre aspas. Deus sabe, queridos, Deus sabe. Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele sabe que se a maldade durasse muito tempo, ou se toda essa maldade neste mundo não tiver um limite, até os justos sucumbirão, não suportarão toda essa maldade, toda essa injustiça. Deus não vai permitir que o poder abusivo dos homens prevaleça, dos homens maus, dos malfeitores, dos ímpios, prevaleça para sempre. Não, Ele não vai permitir. Já há um limite estabelecido por Deus para isso, segundo os seus propósitos. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 22. Eu não pedi para o Fê projetar, mas Mateus 24, 22, o próprio Senhor Jesus disse, se referindo aos sinais do fim dos tempos, né? Ele disse que se Deus não intervir, não abreviar os dias de grande sofrimento, na grande tribulação, ninguém sobreviveria. Ninguém suportaria, mas por causa dos eleitos, daqueles que pertencem a Ele, Ele vai intervir e esses dias serão abreviados, dias de maldade, de perversão, de opressão, serão abreviados pelo Senhor. Deus é absoluto, Ele reina absoluto sobre toda a terra. E por mais que a maldade, por mais que esse cenário injusto de injustiça, parece que está durando demais, parece que não vai ter fim. Deus diz para nós que isso vai ter fim. O cetro dos ímpios não vai prevalecer sobre a terra. Deus vai intervir em nosso favor. Não porque nós merecemos, porque somos bons, não, mas por causa da misericórdia do Senhor, para com aqueles que confiam nele. É por isso. Deus está no controle da história e Ele vai agir no tempo certo, Ele vai agir no tempo dEle, Ele vai agir.
Mais um ponto, o quarto ponto. O salmista nos apresenta uma atitude de oração aqui no versículo 4. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Fazem o bem, têm o coração íntegro, sincero, porque confiam no Senhor. Novamente, não é porque somos bons, mas porque nós descansamos no Senhor, dependemos dEle, confiamos nele, é por isso. Por isso que somos chamados assim, justos por causa da justiça de Cristo. Em outras versões diz assim, ó Senhor, faze o bem. E de novo, a gente faz uma correlação aqui com a questão da proteção, né? Que bem é esse? Novamente a gente se depara com essa situação. Que bem é esse? É algum tipo de uma vida cheia de facilidades? Um tipo de vida confortável? Um tipo de vida com mais recursos, riquezas? Que bem é esse? Não nos parece que o bem aqui é justamente isso. Uma vida confortável, uma vida cheia de facilidades, uma vida cheia de riquezas, uma vida com o mínimo ou quase nenhum sofrimento. Não, não é isso. Que bem é esse? Faze o bem, Senhor. Não se esqueçam que o povo estava debaixo de um governo ímpio, perverso. Na maioria das vezes, esse bem não é o bem que nós desejamos, mas é o bem que nós precisamos. Nós desejamos muitas coisas, muitas delas legítimas, mas este bem aqui é o bem que nós precisamos para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Muitas vezes nós desejamos ser abençoados materialmente. Quem não quer? Hã? Mas Deus quer nos dar bênçãos espirituais. Nós queremos ser abençoados materialmente falando, e Deus quer que sejamos abençoados espiritualmente. Não é o que desejamos, mas o que precisamos. Muitas vezes nós desejamos o bem, um bem que é passageiro, um bem que é transitório, um bem que é temporário. E Deus quer nos dar o bem que é eterno, que dura para sempre. Queremos ajuntar tesouros na terra, enquanto Deus quer que ajuntemos tesouro no céu. Enfim, nós muitas vezes definimos o bem segundo os nossos próprios desejos, as nossas próprias aspirações e vontades. Muitas vezes definimos o bem assim, segundo os nossos desejos, e não na nossa maior necessidade. E não na nossa maior necessidade. E esse bem é que o salmista pede ao Senhor para tratar bem o seu povo. É para manter o seu povo firme na fé. É para manter o seu povo firme, para o seu povo não se desviar, não se afastar de Deus, não abandonar o Senhor. Senhor, não nos desampare, Senhor, faz o bem, nos sustenta, nos firma no Senhor. Senhor, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança em Ti. Faz o bem, Senhor, pelo seu povo. É o bem espiritual daqueles que confiam no Senhor, é o bem maior. Não é um bem transitório, queridos, é um bem que dura, um bem a longo prazo. É eterno, é a própria presença do Senhor. E aí eu me lembrei de Romanos 8, 28 a 30, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Daqueles que amam o Senhor, que bem é esse? É o bem que nos molda, nos refaz, como nós cantamos aqui, a imagem de Cristo a cada dia, parecidos com o nosso Senhor. Esse é o bem.
Trata o seu povo com bondade, Senhor. Sustenta-nos, ó Pai. Aumenta a nossa fé e esperança em Ti. E o último ponto, versículo 5. É a necessidade de vigiar. Versículo 5. Nós falamos aqui que o Senhor nos mantém firmes. É o Senhor quem dá firmeza e estabilidade espiritual aos que confiam no Senhor. Que o Senhor protege aqueles que confiam nele, descansam nele. Nos protege, protege o seu povo de se desviar dele. Um outro ponto é a oração, pedindo para o Senhor que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nos mantendo firme, trabalhando em nossa fé, aumentando a nossa fé, a nossa esperança nele, as nossas convicções na sua verdade, na sua palavra. E o último ponto aqui, a necessidade de vigiar. Esse versículo 5 é uma advertência. É uma advertência, a necessidade de vigiar. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Quem são esses que, aos que se desviam? Quem são esses que se desviam? Parece que esse versículo faz uma distinção desses que se desviam dos malfeitores, dos ímpios. São provavelmente alguns que estão no meio do povo de Deus, que vivendo debaixo do cetro dos ímpios, dessa corrupção generalizada, se renderam a ela, se desviaram, chegaram a uma conclusão que não vale a pena andar com Deus, porque nada muda, a situação não muda, o mundo não muda, o país não muda, a sociedade não muda, a minha vida não muda, então não vale a pena andar com Deus. E aqui nós temos uma advertência séria. O salmista diz aos que se desviam por caminhos tortuosos, aos que preferem seguir o caminho dos perversos, seguir o caminho dos injustos, seguir o caminho dos corruptos, seguir os caminhos dos imorais, seguir o caminho dos que não levam Deus a sério. O Senhor os tratará da mesma forma como tratará os malfeitores, aqueles que têm prazer na maldade. É uma advertência, se referindo ao dia do acerto de contas com o justo juiz. Mas a boa notícia é aos que estão debaixo, que estão sob a nova aliança, aos que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, os que pela fé nele foram lavados e purificados pelo seu sangue precioso na cruz, estes serão preservados por Deus nesse grande dia, e aí habitarão para sempre com ele na sua presença. Essa é a notícia maravilhosa. Recebemos uma advertência, mas recebemos aqui uma palavra cheia de esperança para nós em Cristo Jesus. Seremos herdeiros com Cristo, desfrutaremos da presença plena de Deus, estaremos para sempre na sua presença, porque fomos lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus na cruz e pela fé nele. E o salmista encerra, haja paz em Israel. O salmista encerra o salmo com um desejo daqueles que confiam no Senhor, desfrutem da paz de Deus em meio à adversidade. Que haja paz em Israel, que haja paz para o povo de Deus, que nós possamos desfrutar da paz de Deus mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a tanta injustiça, mesmo em meio a tanta corrupção, mesmo em meio a tantos atos de maldade, mesmo em meio a tanta perversão. Que o mundo está submetido.
Amém, queridos? É o Senhor quem nos mantém firmes nele. É o Senhor quem nos protege. O Senhor tem o controle absoluto sobre todo o planeta, sobre toda a sua criação. Devemos orar ao Senhor para que Ele faça o bem para nós, nos trate com bondade, nos mantendo firmes nele. E temos a necessidade de vigiar, não esmorecer, não ficarmos abatidos, desanimados diante desse cenário cheio de injustiça. Não, porque o Senhor é Ele que nos firma, nos preserva, nos guarda. E nós estamos em Cristo Jesus, amparados na nova aliança, e somos herdeiros, filhos de Deus, e um dia desfrutaremos da presença plena do nosso Deus. Amém?